Não, vício em pornografia não existe. Calma, eu vou te explicar. Sou o Vitor, psicólogo clínico, e vi que esse tipo de conceito meio que dominou a internet. O que faz sentido, porque a internet transformou completamente o nosso acesso a conteúdo sexual. Hoje esse conteúdo está a um clique de distância, o que levou ao aumento de relatos de comportamentos percebidos como excessivos. Mas comportamentos excessivos é diferente de vício, porque quando falamos de vício em pornografia, a gente entra em um terreno delicado, onde interpretações morais e evidências científicas se misturam, e isso dificulta uma compreensão e uma divulgação precisa do fenômeno. A palavra vício, no senso comum, diz mais sobre como as pessoas interpretam determinados comportamentos do que sobre o consenso científico sobre aqueles comportamentos. As coisas não são chamadas de vício de forma arbitrária. Existe uma metodologia científica rigorosa para determinar se algum comportamento é um transtorno, um vício ou uma dependência, mas muitas vezes no senso comum isso é esquecido. E a autopercepção de comportamentos descontrolados em relação à pornografia já é rapidamente chamada de vício. No entanto, as classificações diagnósticas oficiais, como o DSM e o CID, ainda estão em debate sobre como ou se o vício em pornografia realmente deve ser diagnosticado como um transtorno. E por que isso é tão difícil? Estudos robustos indicam que a autopercepção de vício em pornografia é fortemente influenciada por valores religiosos e morais. Ou seja, muitas pessoas se sentem viciadas porque existe um desalinhamento entre o que elas fazem e o que elas acreditam. Isso se chama incongruência moral. Esse sofrimento ele é real, mas não significa que é um vício. Vou te dar um exemplo. Você pega duas pessoas. A primeira não é religiosa, a segunda é religiosa. A primeira consome pornografia em uma quantidade muito maior do que a segunda. Porém, ela não tem problema nenhum com isso e não sente nenhum efeito negativo da pornografia. A segunda, que é religiosa, se sente muito pior do que a primeira, justamente por conta dessa incongruência moral que ela está sentindo. De novo, é um sofrimento válido, mas não quer dizer que é vício. Então, por isso que a ciência ainda está debatendo sobre isso. E aí, outras coisas importantes que a ciência não sustenta. Ela não sustenta que a gente está vivendo uma epidemia de disfunção erétil por conta da pornografia. Não sustenta que a pornografia necessariamente causa insatisfação sexual. E também não sustenta que todo uso de pornografia seja patológico. Tudo depende do contexto, da frequência e do impacto na vida da pessoa. E principalmente como ela se sente em relação a isso. E só pra deixar claro, isso não significa que não há sofrimento real. Se a pessoa sente que a pornografia está prejudicando a própria vida, tanto a vida sexual, emocional, relacional, o psicólogo pode e deve ajudar. A clínica não trabalha com rótulos prontos, mas com a experiência individual de cada um. Porém, por que é importante deixar claro essas coisas? Tem muito profissional e influência usando esse termo de vício em pornografia como ferramenta de marketing para causar pânico moral. Promessas de cura rápida, soluções milagrosas e discursos baseados em culpas estão longe de serem éticos e podem piorar o sofrimento de quem busca ajuda. Então toma cuidado, o comportamento humano é bem complexo e deve ser debatido à luz da ciência. Só para deixar claro, esse vídeo é um vídeo de divulgação científica, eu não tô fazendo uma defesa nem um ataque ao consumo e à produção de pornografia, porque de novo, é uma questão muito mais complexa e muito mais ampla.